às vezes entra excessivamente pressionado. O Vasco hoje não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians. Aí você vê com 40 segundos o árbitro de maneira precipitada já dá um amarelo para um atleta do Vasco. Ele já faz a sinalização para os atletas do Grêmio que esse tipo de pressão vai funcionar. Nas bolas paradas ofensivas do Vasco, os senhores puderam observar como várias vezes o árbitro retardava a cobrança. Isso aumenta o nível de ansiedade dos jogadores. Diversas vezes ele foi reclamar com o Vegete, que o Berrete está tentando se posicionar. Ele tinha que reclamar com o defensor, que está impedindo a cobrança. O Coutinho, no final do primeiro tempo, não conseguiu cobrar falta, demorou mais de 2 minutos e 30 para o Coutinho conseguir cobrar uma falta. Então, teve outras situações aqui também que a gente pode pontuar no segundo tempo. Embora não tenha um erro grave e gritante, quando o Grêmio chegou à frente no placar, o árbitro, todas as vezes que o goleiro do Grêmio ia cobrar o tiro de meta, ele dava as costas, então o goleiro ganha confiança para ficar retardando a cobrança. Então tem algumas situações que vão nos chateando. Hoje, repito, não teve nenhum erro gravíssimo, mas tem diversas situações para quem está dentro do dia a dia se sente prejudicado, os próprios atletas ficam estressados. E a gente tem observado isso ao longo do campeonato. O Vasco poderia ter falado no jogo contra o Atlético Mineiro, rodada passada, por exemplo, que teve um lance de cotovelada no Praxedes, no primeiro tempo, com 5 minutos de jogo, que o árbitro não foi nem ao VAR. Se a gente quisesse ir na rodada anterior também, contra o Atlético Goianiense, a gente teve um gol anulado, que não teve qual foi a indicação na hora do impedimento, não passou a imagem, a transmissão não comentou. Então, se a gente quisesse ter pontuado desde antes erros gravíssimos, o Vasco já teria toda direito e autonomia para pontuar. Então, a gente tentou aguentar para não aumentar esse nível de pressão na arbitragem, mas chega uma hora que parece que, se os clubes não se posicionam em público, a comissão de arbitragem presidida pelo Dr. Wilson Seneme não toma uma providência. Então, o Vasco, a partir do dia de hoje, quer que a comissão de arbitragem fique mais atenta, tenha um pouco mais de rigor na escolha das escalas e que os árbitros tenham um pouco mais de autonomia para fazer o seu trabalho. E era essa manifestação que o Vasco da Gama gostaria de fazer através da sua diretoria executiva na noite de hoje. Agradeço a cada um pela atenção e eu vou passar a palavra para o nosso técnico Paiva, poder falar da parte tática do jogo aí. E a gente da diretoria fica com essa parte de arbitragem de bastidores. Boa noite a todos e obrigado. Jogo muito atípico, né? Saiu demais do que a gente achou que pudesse controlar o jogo, né? A chuva, o estado do campo nos atrapalhou demais de tentar jogar, né? Então a gente sabia que era um jogo de disputa, né? De muita disputa, jogo de segunda bola, jogo que qualquer escorregão no meio ali gerava uma transição perigosa e foi exatamente isso que aconteceu, né? Numa cobrança de lateral, a gente tomou uma transição e tomou o gol. A gente sabia que o jogo ia ser condicionado muito em bola parada também. Eu acho que a gente teve algumas chances ali na bola parada que a gente não conseguiu concluir em gol. E é um jogo que sai muito do contexto normal, né? De novo, um jogo de muita briga, muita luta, muita segunda bola, mas a gente não conseguiu fazer o gol. O que você está imaginando, projetando para a sequência do Campeonato Brasileiro? E também sobre o Coutinho e o próprio Payet, que hoje no campo adverso não tem como eles se destacarem como o torcedor vascaíno gostaria. Então, o que você ponderasse sobre isso? Obrigado. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Falo isso o tempo todo. Para mim é o campeonato mais difícil que tem, né? E a gente vê nas últimas 2 rodadas algumas equipes que estavam lá na parte de baixo começaram a pontuar e a gente que estava pontuando muito já estamos 2 jogos sem pontuar. É muito difícil quando você não pontua, né? Então a gente precisa logo retomar principalmente as vitórias, né? A gente sabe que quarta-feira tem o jogo mais importante do ano pra gente. A gente tem total consciência disso, a gente não pode deixar que essas 2 derrotas atrapalhem a gente, principalmente psicologicamente, nossa confiança não pode abalar, porque a gente tem que estar muito preparado,
A gente sabia dessa sequência de 4 jogos fora de casa ia ser muito difícil, né? E a gente tem o 4º jogo agora, fora. Então a gente tem que estar preparado. A gente sabia que isso poderia acontecer, nunca a gente vai querer ficar mais de um jogo sem pontuar, a gente sabe o quanto isso é difícil, mas a gente tem que tocar para frente, já tem que estar preparado para o jogo de quarta-feira. A respeito de Coutinho e Payet, realmente é um jogo que eles não conseguem mostrar o potencial que eles têm, né? Apesar de tanto o Coutinho quanto o Payet terem conseguido em alguns momentos demonstrar o potencial que tem, mas a gente espera que nos próximos jogos aí a gente consiga desenvolver melhor nosso jogo. Uma reclamação oficial, né, sobre o trabalho da arbitragem do Brasil no geral. Esse tipo de intervenção, esse tipo de dificuldade também é um abalo, pode ser um abalo à confiança. Como é que tu vê esse trabalho da arbitragem e a qualidade da arbitragem nesse momento do Campeonato Brasileiro? Acho que o Marcelo já falou sobre a arbitragem, não vou entrar muito. Acho que, claro, dificulta, assim, a gente tenta sempre passar para eles, pro árbitro não ser a estrela principal do jogo, né? Então acho que a gente tenta passar isso para eles o tempo todo, para os atletas, né, sobre isso, a gente focar no jogo, focar no que a gente pode controlar, né? A arbitragem a gente não controla, e eu acho que é esse o caminho que eu vou trabalhar com os atletas, né? A gente focar realmente no que a gente pode mudar, no que a gente pode fazer para o próximo jogo, a importância do jogo de mata-mata e a arbitragem, acho que o Marcelo já falou, e a gente tem que seguir no que a gente pode controlar aí. Paiva, o Vasco vai para o 3º jogo consecutivo fora de casa, foi uma derrota para o 4º, né? Uma derrota para o Atlético Mineiro, uma sequência ruim, e agora uma derrota para o Grêmio. Como é que chega esse time projetando o jogo da quarta-feira, que você já está dizendo que é o jogo mais importante do ano? Como é que você avalia, né, 2 derrotas e ainda agora um jogo mata-mata pela Copa do Brasil? Difícil, né? Muito difícil. De novo, ficar 2 rodadas sem pontuar no Brasileiro é muito difícil, mas a gente está na 20ª rodada ou na primeira rodada do retorno, né? Ainda a gente tem o tempo para recuperar, mas o jogo de mata-mata não dá tempo, né? Então esse jogo a gente tem que tratar aí com uma particularidade especial. É importantíssimo a gente tentar passar de fase, fazer um grande jogo, um primeiro jogo para tentar levar o jogo para São Januário. A gente sabe lá, a gente é muito forte, então a gente tem que estar focado no jogo de mata-mata, levar como tem que ser, com muita responsabilidade, competir muito e trabalhar muito para a gente poder reverter esse momento aí. Eu gostaria que você falasse sobre o Adson. O Adson foi um desfalque hoje. Qual o tamanho desse desfalque para o Vasco? E também se pudesse explicar as mexidas. O Emerson Rodrigues e o Mike principalmente chamaram a atenção a saída desses 2 jogadores. O Emerson, ao meu ver, estava fazendo uma boa partida no primeiro tempo. Você não sabe, coloca o Paulo Henrique para jogar um pouco mais avançado. Então explicasse um pouco sobre o Adson, se ele volta de fato, e a respeito das mudanças, né, do que você queria com as mudanças que fez nesse jogo. Obrigado. Adson já vinha carregando de alguns jogos em sequência ali um peso muito grande dos jogos, né? A gente optou por não trazê-lo, né, para não ser nada mais grave. Então a gente acredita que ele vai estar pronto no próximo jogo, um jogador que fez muita falta para a gente, né? E tenho certeza que ele voltando vai nos ajudar bastante, né? A respeito das trocas, era um jogo que a gente tinha trabalhado muito para tentar jogar, para tentar construir, para tentar pressionar muito o Grêmio, mas acabou se transformando num jogo de bola longa, de disputa de primeira e segunda bola, né? As bolas o Grêmio conseguia ganhar a maioria das segundas bolas ali, machucou um pouco a gente, 1 para 1 do Soteldo estava nos machucando um pouco, né? A bola estava chegando mais na área do que a gente gostaria, da nossa área, e a gente foi ali para 3 zagueiros para tentar rebater melhor essa primeira bola, né? E a gente conseguir ter escapar melhor dos lados, né? Tanto com o PH quanto com o Piton também. Eu acho que logo no início ali a gente conseguiu até em alguns momentos sair um pouco melhor pelo lado, e só que na sequência a gente tomou o gol, né? Então foi muito estratégico ali mesmo. O Michael sentiu um desconforto na posterior. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras de Marcelo Santana, diretor do Vasco, e também do Rafael Paiva após a derrota na Arena Condá por 1-0. Detonou geral, falou sobre o juiz da partida, que o Vasco não tem nada a ver com o que aconteceu com o time do Grêmio após
a questão que teve lá na Arena Corinthians e tudo mais. Realmente bastante cobrança, ficou muito na bronca aí a diretoria do Vasco em relação, até inclusive o Verratti falou depois do jogo, falou após a saída de campo sobre a situação envolvendo o juiz da partida e tudo mais, gerou bastante polêmica, mas agora o Vasco tem que virar a chave, porque já perdeu o jogo, não tem como voltar mais, lógico, tem que ficar realmente a cobrança, até porque não pode se repetir novamente as atuações que o juiz da partida tem feito com o Vasco, e aí realmente focar no próximo jogo, que tem jogo importante, Vasco da Gama e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Primeiro jogo é no Antônio Ascioli e a decisão vai ser em São Januário, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando que nossa meta é alcançar o mais rápido possível 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!